seu nome? Laís. Como visto na introdução, hoje nós iremos falar sobre os Incas, Maias e Astecas, e para isso nós fomos a campo fazer algumas pesquisas. Entrevistamos algumas pessoas e perguntamos sobre o conhecimento delas a respeito desses povos. O que você sabe sobre os maias, astecas e incas? Que eu me lembro que foram civilizações antigas que ajudaram a moldar a sociedade atual. Enquanto algumas pessoas não sabiam dizer nada a respeito deles, Só os filmes que eu assisti na minha vida. Mais nada. outras já tinham um conhecimento mais aprofundado Muito importantes, principalmente para as pessoas da América do Sul e que está até hoje no nosso livro de história. Só isso. E você sabe o quê? Foi uma sociedade desenvolvida, né? Parecido um pouco com os egípcios, por causa daquelas pirâmides. Influenciou bastante na religião, talvez. e outras falaram ainda um pouco mais que as demais. Acho não, tenho certeza, que foram os povos pré-colombianos que habitavam aqui as Américas antes de Colombo chegar aqui e, enfim, começar a colonizar o continente inteiro. E eles tiveram, assim, várias contribuições para a cultura que a gente tem hoje. Eu sei que eles não conviveram juntos, tipo assim, os astecas ficavam em um lugar, os incas em outros, e Peru, Bolívia, ficava espalhado pela América, no caso. Né? e os maias em outros lugares. Seguimos então com a explicação sobre estes três povos. A civilização maia, ela se desenvolveu durante 15 séculos, entre 6 a.C. e 10 depois de Cristo. Assim, quando os espanhóis chegaram à região, os maias haviam desaparecido enquanto a sociedade organizada, deixando apenas suas enormes pirâmides como testemunho de seu esplendor. No entanto, sua cultura e seu idioma sobreviveram até hoje nessas regiões, como atestam os milhões de descendentes. Ao contrário dos incas e astecas, os maias não organizaram um império centralizado e a população vivia em cidades independentes entre si, compartilhavam costumes semelhantes, desde a arquitetura, o idioma e a organização social. Olá, meu nome é Andressa, eu vou falar sobre a civilização maia. É importante a gente destacar aqui que a civilização de Teotihuacan teve muita influência sobre a civilização maia, sobre o que ela foi, porque teve vários costumes que eles mantiveram. Esse povo existiu há muitos e muitos anos, é uma civilização de indígenas, famosa pela sua escrita, calendário, conhecimentos e religião. Estima-se que a população pode ter chegado a 1,5 milhões de pessoas. Foi a civilização pré-colombiana que existiu por mais tempo como um estado estruturado, do século 6 a.C. ao século 10 d.C. Sociedade Maia era hierarquizada. No topo da sua pirâmide social estavam seus governantes. Sua função, além de política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos seus deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença. Haviam sacerdotes, funcionários responsáveis pela cobrança de tributos. Também havia os camponeses responsáveis pela agricultura e os artesãos, que deveriam transformar a matéria-prima em objetos úteis. A economia maia era baseada principalmente no cultivo do milho, que era a base da alimentação, além da mandioca, algodão e girassol. Também criavam animais, principalmente aves, sendo eles o peru e também patos. Os maias eram politeístas e realizavam festas e sacrifícios para suas divindades. Construíram templos em forma de enormes pirâmides que até hoje podem ser visitadas e nos países da América Central, mas grande parte da sua cultura foi perdida por conta da invasão dos europeus. Por conta da agricultura, desenvolveram um sofisticado calendário circular, que os permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado ao plantio e à colheita. A civilização asteca, também foi conhecida como a Mexica, tem origem em várias culturas. Uma delas diz que o deus Huitzilopochtli, que é o deus da guerra e do Estado, ordenou-lhes que estabelecerem na terra onde encontrassem uma águia que estivesse demorando uma serpente.
Depois de viajarem quase 200 anos, os astecas encontraram esse sinal no meio do lago Texcoco. Foi ali, em 1325, que começaram a construir uma das cidades mais espetaculares do mundo, Tenochtitlan. A partir da edificação de diques que continham as inundações, dali também partiram para subjugar as tribos vizinhas e garantir o comércio em abastecimento de produtos ou trocas de proteção e alimentos em tempos difíceis. A civilização asteca, porém, iria sofrer uma grande mudança a partir da chegada dos espanhóis em seu território no século XVI. Os espanhóis já estavam instalados nas ilhas de Cuba e desembarcaram no lugar onde foi batizado de Veracruz. Ali, os indígenas indicavam que havia uma grande cidade ao norte, cheia de riquezas, onde os espanhóis encontrariam ouro. A conquista dos astecas pelos espanhóis durou 2 anos e foi possível porque eles se aliaram às tribos inimigas dos astecas. Civilização Azteca. A civilização azteca construiu a cidade de Tenochtitlan, que hoje é conhecida como Cidade do México. O território que eles habitavam se estendia do México até a Guatemala. Desenvolveu-se no período de 1325 a 1519. Sua população contava com 15 milhões de pessoas no século XVI. Sociedade Azteca. O imperador não era considerado filho ou encarnação dos deuses, como nas culturas incas e maia. No entanto, seu poder consistia na crença de que ele era um intermediário entre os deuses e os homens. O imperador governava seu vasto domínio, auxiliado por nobres e sacerdotes. O exército era de fundamental importância tanto para vigiar como para punir as tribos que se rebelavam contra o seu poder. A sociedade azteca estava dividida em unidades familiares ligadas por laços de sangue e ancestrais comuns. Os camponeses eram os mais numerosos, mas havia um grande número de artesãos, fabricantes de roupas e utensílios, que constituíam a base social azteca. Economia asteca. Os astecas cultivavam milho, abóbora, feijão, tomate e cacau. Para a maior área de cultivo na capital, eles criaram as chinampas, pequenas ilhas artificiais que semeavam os alimentos que precisavam. Domesticavam animais como o peru e criavam 2 rotas de comércio, sendo uma delas junto ao Golfo do México e outra na costa pacífica. Eram politeístas e adoravam seus deuses em templos em forma de pirâmide. Para manter as divindades contentes, praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que esta era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam as plumas de aves para fazer as coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas. Dos Incas, que começou quando uma tribo dos Incas começou a se instalar no século XI em Cusco, numa região cheia de aldeias rivais, e quando eles conseguiram repelir um ataque, os Incas começaram ali a ganhar espaço, a conquistar as terras em volta do lado Titicaca, e assim eles iniciaram a construção ali do seu grandioso império, né, que está em pé até hoje. E à medida que o império crescia, a capital recebia melhoramentos como templos, armazéns e fortalezas no Sacsayhuaman, cujas ruínas são visíveis até hoje. E essa ruína ela foi construída com propósitos militares para defender-se às tribos invasoras que ameaçavam o império naquele tempo. E ainda estão lá, ainda de pé, uns montados assim de pedra, que ainda dá para ver, estão em ruínas, mas ainda elas estão lá existindo, né, e resistindo a todo esse tempo. E com o tempo, os Incas foram conquistando um império muito grande, com um espaço menor, e foram precisando construir estradas, né, durante todo o império para facilitar nas locomoções, que todas essas estradas não partiam do Cusco. E ao longo desses caminhos, eram caminhos longos, foram também edificados albergues para abrigar os viajantes e seus animais durante algum tempo para um descanso. Mas após um determinado período, quando os espanhóis chegaram às Américas, os Incas estavam mergulhados em lutas internas, e isso enfraqueceu o império, e os europeus souberam usar a rivalidade a seu favor. Civilização Inca. A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina.
Sua capital era Cusco. Calcula-se que o imperador Inca tenha reunido 8 milhões de pessoas e durado aproximadamente de 1450 a 1519. Sociedade Inca. A sociedade Inca era fortemente hierarquizada e dividida entre Sampa, Inca e seus parentes, a nobreza, dirigentes e militares, os camponeses e os escravizados. O Inca, palavra que significa chefe, era considerado filho do deus do sol, por isso venerado como uma divindade. Sob sua autoridade estavam centenas de tribos que lhe deviam servir através do trabalho obrigatório, do pagamento de tributos e do serviço militar. A população se organizava em torno do Aiulu, comunidade de língua quechua, onde os homens tinham a obrigação de trabalhar em terras e obras públicas periodicamente. Quanto às mulheres, as mais bonitas eram enviadas para servir ao Inca, seja como amante ou tecendo sua roupa. Economia Inca. Os Incas viviam à base da agricultura. Suas técnicas eram bastante evoluídas, não tinham escravidão e trabalhavam para o sustento próprio. O comércio era realizado nas principais cidades através de feiras periódicas. Trabalhavam para o imperador e eram bondosos, ajudavam os menos favorecidos e viviam por trocas de objetos. Os Incas eram politeístas e também adoravam a vários deuses e acreditavam que o universo estava organizado em 3 mundos, seja eles mundo de cima, mundo do meio e mundo subterrâneo. A comunicação entre esses mundos era através de elementos da natureza, como a chuva, e os animais, como o condor.